Pedro liberado pelo departamento médico do Flamengo é a melhor notícia para o torcedor flamenguista nessa semana. Pedrinho, presidente do Vasco, afirmou que vai tentar levar a partida contra o Flamengo pelo Brasileirão para São Januário. Jorginho não vai assinar pré-contrato com o Flamengo. E a informação é que o Mengão vai esperar ele rescindir o contrato com o Arsenal. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses assuntos e mais alguns outros assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar aquele like. O elenco do Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu para treinar e a grande novidade, a melhor notícia, eu acho que do ano até o momento para o torcedor flamenguista, foi ter o Pedro entre os relacionados para o time. Ele estava treinando sim com o elenco, chegou a fazer ali uma preparação física, dar uma corrida, né, alguns dias atrás, mas ele ainda não tinha sido liberado pelo departamento médico. E hoje o Flamengo soltou ali uma nota com atualizações do departamento médico de alguns jogadores que estão se recuperando de lesão e o nome dele não estava lá. Por quê? Ele foi liberado pelo departamento médico. Então ele está liberado para voltar a treinar com o restante do grupo para o Ninho do Urubu. Inclusive, ele fez uma postagem ali na rede social com a seguinte frase: de volta, estava com saudade de estar junto a todos, somente agradecer a Deus. Escreveu o Pedro ali numa postagem dele para o Instagram. Ele ainda cumpre um cronograma individualizado, mas já não consta na lista de jogadores que estão em recuperação de lesão. O Felipe Luiz, inclusive, tinha dito que contava com ele para abril, né? Para abril estava contando com ele se tudo desse certo dentro desse cronograma. E a expectativa é que ele volte a jogar pelo Flamengo nesse início de mês. E a gente sabe que o Pedro é um jogador diferenciado, é um jogador de nível de seleção brasileira, e a recuperação dele está espantando muita gente, porque a previsão inicial era que ele se recuperasse em 9 meses. Ele se machucou em setembro, então 7 meses aí mais ou menos que ele não entra em campo. Uma recuperação com 2 meses antes do esperado realmente é recorde, principalmente pela gravidade da lesão dele. Então isso mostra que é um jogador muito focado, é um jogador que realmente se identifica com o clube. A gente não vê falar nada de mal do Pedro, cara. Ele se foca em jogar futebol e agora, graças a Deus, está de volta. Uma excelente notícia para o torcedor flamenguista. Pedro está de volta. Bom, mudando de assunto, falar agora do Jorginho, porque uma nova reunião entre o Flamengo e o staff do jogador, que aconteceu ontem, tá? Ele lá encurtou a distância entre as partes e preparou um terreno melhor aí para essa negociação entre Flamengo e Jorginho. Inclusive, a informação do paparazzo rubro-negro é que não vai haver uma assinatura de pré-contrato, porque o Jorginho tem vínculo com o Arsenal até junho desse ano, certo? Então, até junho de 2025, ele é jogador do Arsenal. Então, o que vai acontecer? Ele não vai assinar o pré-contrato com o Flamengo e vai rescindir o contrato dele com o Arsenal, faltando aí um mês para terminar o vínculo dele com o clube inglês. Isso não vai ter problema, porque, pelo visto, o Arsenal não vai querer renovar o contrato dele, senão já tinha chamado o jogador há muito tempo, conversado, né, aquela coisa toda. Então não vai querer. Então liberar ele um mês antes não vai ter nenhum problema. Ele não vai jogar contra o Arsenal, porque o Arsenal não vai disputar o Super Mundial. Então não vai ter problema nenhum, até porque ele tem uma boa relação com o time inglês. E aí, sendo liberado em maio, rescindido o contrato dele com o Arsenal, ele estaria livre para assinar com o Flamengo. O Jorginho teve uma viagem recente aqui para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro. Tem uma enxurrada de comentários nas redes sociais dele, da esposa, da torcida do Flamengo, pedindo para que eles acertem com o Mengão. Então, realmente, o Jorginho muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. É um jogador de nível europeu, disputou a Eurocopa, ficou ali em terceiro lugar na Bola de Ouro. Realmente é um jogador diferenciado e vai ajudar muito o Flamengo se assim acontecer. Bom, mudando de assunto, falar agora do Pedrinho, presidente do Vasco, que confirmou que vai mandar um ofício para a CBF pedindo que o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro seja em São Januário. E eu acredito que, pelo Vasco ter vencido o Santos lá em São Januário, o Pedrinho colocou na cabeça dele que o Vasco vai ser imbatível jogando em São Januário. Inclusive, ele disse que não importa se for torcida única no estádio, ele vai querer assim mesmo. Né? Então, ele vai deixar de ganhar um pouco mais com a renda do time visitante, mas prefere que, se for o caso, seja apenas de torcida única. E eu acho assim que o Pedrinho precisa ver um pouco mais de futebol. Eu não estou desdenhando do Vasco, mas acreditar que o fato de jogar em São Januário vai dar uma vantagem para o Vasco contra o Flamengo é uma falta de inteligência muito grande. Principalmente pelo recorte atual dos últimos anos. Volto a falar, não estou desdenhando do Vasco, mas o Vasco não tem forças contra o Flamengo. Né? É um clássico, ainda tem a rivalidade, mas o Vasco não preocupa o Flamengo para nada.
Então, jogar em São Januário, jogar no Mané Garrincha, jogar no Maracanã é indiferente atualmente entre Flamengo e Vasco. O Flamengo sempre vence, sempre convence, domina o jogo, então não importa se vai querer levar para São Januário. E eu acho que ele já tentou isso uma vez lá pelo Campeonato Carioca, na semifinal, e deu errado. Eu acho que ele não vai conseguir dessa vez, mas se conseguir, zero problemas também. O Santos ontem foi muito incompetente de não ter vencido aquela partida, porque o Vasco é um time desorganizado. Tem uma força em casa? Tá, tem. Como qualquer outro time jogando em casa, tem. Mas contra o Flamengo, não. Atualmente, cara, não dá para você falar que vai jogar lá na casa do Vasco e o Flamengo vai ficar acanhado, não vai conseguir impor o seu jogo. Não vai acontecer isso. Então o Pedrinho tem que vir um pouco mais de futebol e entender que jogar lá na casa do Vasco não vai dar superpoderes para o time Cruz Maltino. Beleza? Vamos ver o desenrolar da história, mas eu acredito que a CBF não vai acatar o pedido do Vasco. Bom, para encerrar o vídeo, vamos falar do Gerson. Como nós sabemos, o Gerson ficou fora da estreia do Campeonato Brasileiro e está recebendo um tratamento especial para ver se o Flamengo consegue acelerar essa recuperação dele e ele esteja à disposição do Felipe Luiz para a estreia do Flamengo na Libertadores. E eu, junto com o elenco de hoje, né, todo mundo ficou treinando ali no campo, ele não. Por conta desse problema, dessas dores que ele sentiu na data FIFA, o Flamengo está preocupado em fazer um tratamento especial com ele para acelerar isso. A gente sabe que o Gerson, ele, cara, domina o meio de campo do Flamengo. Nós sentimos falta dele contra o Internacional. Isso é verdade. Tinha o De La Cruz? Tinha, mas não tinha a Arrascaeta e não tinha o Gerson. E a gente sentiu falta desses jogadores. Então, ele está na estreia da Libertadores, que a gente vai estar jogando fora de casa, lá na Venezuela, é muito importante. Então, que tudo dê certo, que esse cronograma que o departamento médico estipulou para o Gerson, né, realizando atividades, aquela coisa toda, dê certo e o camisa 8 e capitão do Flamengo esteja no jogo de estreia quinta-feira na Libertadores. Bom, pessoal, o vídeo hoje foi esse. Agradeço a você que clicou e ficou até o final. Te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo, ó, inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa aquele like. Valeu, nação. Até a próxima.